Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui para o canal e hoje eu venho aqui apresentar uma obra maravilhosa que me foi enviada pela editora PH Vox, que é A Corrupção da Linguagem e a Propaganda Comunista, Baldeação Ideológica Inadvertida e Diálogo, do Dr. Plínio Correia de Oliveira. Essa obra aqui, lá na descrição do vídeo eu vou deixar um link para quem tiver interesse em comprar e também deixarei um cupom de desconto. Eu informei nos vídeos anteriores, quem não assistiu, veja lá, que lá eu falo quais os sites é possível a utilização desse cupom. Bom, o Dr. Plínio nascido na cidade de São Paulo em 1908, fez seus estudos secundários no Colégio São Luís e diplomou-se em 1930 em Ciências Jurídicas e Sociais da Faculdade de Direito de São Paulo. Foi professor também universitário, teve uma grande atuação nos debates públicos e possui um aspecto conservador católico. Bom, essa obra aqui, apesar de ter sido lançada em 1965, ela possui uma total atualidade, em especial porque estamos falando de ano de eleições, tá? E é uma ferramenta excelente para aqueles que possuem esse aspecto conservador, tá? Possam aprender um pouco de como a esquerda utiliza a linguagem, né, para fazer essa baldeação ideológica. Bom, logo no início da obra, o Paulo Henrique Araújo, que fez o seu prefácio, ele vai dizer o seguinte: baldeação ideológica inadvertida e diálogo é mais do que um simples guia de como entender o signo, o significado e o referente. É, na verdade, uma enciclopédia de compreensão e manual de uso da linguagem, que nos oferecendo as ferramentas para não sermos ludibriados por discursos polidos e retóricos e que corrompem as ideias e até os espíritos daqueles que os ouvem. Bom, esse livro chegou para mim na sexta-feira. Olha a quantidade de marcação que eu fiz nele, dada a importância, e já consegui lê-lo. Bom, a tese principal do Dr. Plínio é a seguinte: como eu disse, apesar de ser um livro da década de 60, ele é totalmente atual, porque ele vai mostrar como a linguagem é utilizada para fazer essa baldeação ideológica, ou seja, essa alteração da mentalidade das pessoas fundamentada na utilização da linguagem. Desde o início do livro, ele vai falar a respeito, por exemplo, da utilização da palavra diálogo e como essa palavra, principalmente dentro da religião, dentro do catolicismo, foi utilizada para aceitação de coisas piores. Como eu disse, em que pese a idade do livro, se nós pegarmos hoje, nós perceberemos que nós temos essas palavras que ele chama de palavras talismãs. São palavras, né, uma espécie de fetiches linguísticos que as pessoas utilizam uma determinada palavra dentro de um aspecto, porém a sua interpretação e o seu significado passa a ser tão ampliado que ela se torna praticamente o contrário daquilo que inicialmente ela queria dizer. Por exemplo, vamos citar um exemplo atual: a palavra liberdade. Todo mundo defende liberdade. Não tem ninguém que seja contra a liberdade. Contudo, aquelas pessoas que mais utilizam a palavra liberdade hoje tentam censurar aqueles que discordam da sua opinião, por exemplo. Ou seja, a palavra liberdade só funciona dentro do aspecto e da acepção que eu a dou, ao mesmo tempo que eu restrinjo a liberdade ou tento restringir a liberdade do outro através da censura. E aqui, a palavra que ele utiliza, por exemplo, é diálogo. Então ele vai mostrando também como são utilizadas as estratégias. Lembra, em alguns aspectos, muito as teses utilizadas pelo professor Olavo de Carvalho, que é o seguinte, que é aquela questão de que as pessoas se tornariam esquerdistas sem saber que são. Porque você começa a alterar o significado das palavras, né? Você tem um símbolo, você tem um significado, mas aí você amplia o significado e aquele aspecto que ela tem na realidade se transforma numa coisa totalmente diferente. Então, a tese principal do professor Plínio, dentro dessa obra, é essa. Tá? Ela vai ter alguns anexos, discursos dele, e aqui, a última parte, a terceira parte do livro,
tem uma questão muito interessante. A terceira parte foi feita pelo José Carlos Sepúlveda da Fonseca, que ele vai dizer o seguinte, eu até a marquei aqui. Foi precisamente essa manobra que Plínio Corrêa de Oliveira detectou e descreveu e denunciou em seu livro Baldeação Ideológica Inadvertida e Diálogo. Ocupou-se a descrever, com grande senso psicológico, o processo que incidia de modo implícito nas mentalidades, predispondo favoravelmente à doutrina e às táticas do comunismo, pessoas de si refratárias à pregação marxista explícita. Afirmava ele, ou seja, quem que afirmava? Professor Plínio. É nota essencial e característica desse processo que, ao longo de tudo ou quase toda a extensão, os pacientes não percebem que estão sofrendo uma ação psicológica por uma parte de quem quer que seja, e nem que o rumo para o qual caminham suas impressões e suas simpatias é o comunismo. Eles têm consciência, com clareza maior ou menor, conforme cada indivíduo, de que estão evoluindo, entre aspas, ideologicamente, mas essa evolução se lhes afigura ser tão somente a descoberta ou aprofundamento feito paulatinamente por eles mesmos, sem qualquer concurso de outrem, de uma verdade, entre aspas, ou de uma constelação de verdades que reputam simpáticas e generosas. Em via de regra, nem sequer passa pela mente dos pacientes, ao longo de quase todo o processo, que aos poucos se vão tornando comunistas, sem, em determinado momento, o risco disto se lhes tornar-se notório, dar-se-iam conta, ipso facto, do abismo em que iam caindo e retrocederiam. É só na etapa final da evolução, entre aspas, que a evidência de sua transformação interior lhes faz ver que é para o comunismo que tendem. Entretanto, a essa altura, sua mentalidade de tal maneira está evoluída que a hipótese de se tornarem adeptos do comunismo já não lhes causa horror, mas antes simpatia. Então, para quem quer entender um pouco dessa utilização, essa obra é indispensável. Eu vou tentar fazer uma análise um pouco mais extensa e colocar no canal daqui a um tempo. Mas, por enquanto, é isso. Eu acredito que já dá para vocês terem uma noção do que se trata a obra e da sua importância. Bom, Corrupção da Linguagem e a Propaganda Comunista, de Plínio Corrêa de Oliveira. Um abraço e até a próxima.